Welcome to the Brazilian Beat. This is episode 94 with Mestre Macaco Branco. Join us as we get to know the Brazilian percussion music making community one interview at a time. This is Courtney. And this is Diana. Hello. Hello. So excited for this one. I know. This is a really cool one. What a great, easy to talk to, Such a down to good guy. earth, wonderful person. Yeah. We have Mestre Macaco Branco. His real name, that's his nickname, his real name, Anderson Andregi. He's the mestre of the Bateria of Unidos de Vila Isabel. It's the school he grew up in, and he's been the mestre there since 2018. Mestre Macaco Branco was born in Vila Isabel and is a good son of the Noel neighborhood. He started to frequent the Escola as a child and would parade with the junior Escola Baterias of Herdeiros da Vila, Aprendizes do Salgueiro. At the age of 14, he made his debut with the Bateria of Escola Unidos de Vila Isabel and has continued to be a vital member and a tamborim director up until his transition into mestre. His talents as a musician are not just as mestre of an escola. At 18, he became part of singer and musician Martinalia's Nova Familia as a percussionist, and he continues to be a part of this group. It didn't take long before he started playing in shows and recording with artists such as Alcione, Celso Fonseca, Emilio Santiago, Luis Melodia, Marcia Castro, Maria Rita, Paulinho Mosca, and Celia Duncan. He also participates on soundtracks and on recordings of the Rio Samba Schools. He also is currently a member of the band Samba de Santa Clara. In the two carnivals in which he was the mestre of the Bateria, he garnered awards such as Estandarte de Ouro de Revelação in 2019 and in 2020 for the best Bateria. That same year in carnival scoring, Vila received 50 points from the judges for the Bateria, the maximum score that they can get. In his professional career, Mestre Macaco Branco also works giving classes and workshops throughout Brazil. He has taught percussion courses annually in Colombia, and along with the position at Vila, he also is musical director for the Escola Acadêmicos do Sossego. So we were really honored to have him on. It was a real pleasure to get to talk to him. Yeah, we've been working on it for a while, but he and his wife have recently had a child, so a second child. So he was kind of busy with that. I think we contacted him 3 days after he had had a kid. Yeah, he probably hadn't hey, do you slept. want to do our podcast? He hadn't slept in days, I imagine. Yeah, so it was it was great to finally get this chance to talk to him. Yeah. And it was great to have our third member, Sylvia, join us. Sylvia, she's amazing. Always a great work of translation from her. Yes. So if you guys have a little extra cash floating around in your pocket, is your wallet too heavy? Consider contributing to Ritmo Solidario. It's a nonprofit group in Brazil that is helping feed Bateria members from Rio's Samba schools, helping provide them with food and toiletries, just basic type things. The pandemic is still raging there in Rio, and they can really use your help. So consider donating to Sheena Duestacio's work with helping to feed families with Ritmo Solidario. There is a link on our website under pretty much every episode, I think, of the last 6 months. And if you go to our most recent episode before this one, we did speak with Sheena again to kind of give us an update of what's going on there. Yeah. So consider giving to that. This podcast is sponsored by GoSamba.net. We've got Maracatu drums, baquetas, Tumaraca! Tumaracatu, and galangues, and mineiros, and all kinds of stuff from the Northeast. So go check it out, GoSamba.net. Also, we have a special little surprise for you listeners. A little new addition, a little new segment at the end of our podcast. So, Yeah, stay tuned till the end for that. yes, wait for it. After donating to Sheena, if your wallet is still heavy, consider donating to our
podcast, ko-fi/thebrazilianbeat.com. If you would like to help support the work we are doing here, a free way to support us is to rate us on Apple Podcasts and tell your friends about the podcast. I listen to a lot of podcasts too, and I really need to do that myself. They always say that at the end of their podcast, and I'm like, damn, I need to do that. So we ask you all the time, but it would be great if you could do that. It's funny, while you're listening, you're like, oh yeah, I'll go do that. But then once you just move on to the next one, once it's over, you don't think about it. Yeah, I do the same. So give 5-star ratings to us and your other favorite podcasts. All right, we hope you guys enjoy this conversation with Mestre Macaco Branco. Hello, Diana. How are you doing today? I'm fine. I'm excited about today's guest. Me too. Well, first of all, we have Sylvia. Hello, Sylvia. Woohoo! Hello. Sylvia back in the house. Yeah. Yay. So nice to hear your voice. Thank you. It's great to be back. So today on the podcast, we have Mestre Macaco Branco from Vila Isabel. Thank you so much for being here, Mestre. We're very excited to have you. Obrigada, mestre, por estar aqui. A gente está muito feliz de ter você aqui. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho do meu trabalho e agradeço a cada um de vocês por se dedicar o tempo fazendo esse trabalho aí que é maravilhoso. He said he's the one that's grateful for the opportunity to share his work, and that he's also happy to participate in this project that you guys have that does such good work. Oh, thank you. Thank you. Thank you. I wanted to say one thing. We've been wanting to talk to him for a while now, but they recently had a little one. So, baby. Yay, congratulations. And I hope he's getting more sleep now. A Diana falou que tem muito tempo que a gente está querendo falar com você, mas que, sabe, tem muitas coisas que na vida que às vezes que as coisas demoram, que você agora é pai, né? Que a gente queria parabenizar você por o seu... é filha ou filho? Filho, Gael. Filho, bebê. Que legal, que legal. Mas parabéns para você e a gente espera que você está dormindo melhor agora. Já passaram esses primeiros meses. Não, eu quero agradecer a vocês pelas felicitações. Agora já estamos conseguindo dormir um pouquinho melhor, porque o Gael já está com 6 meses. Ele já está dormindo mais um pouquinho. Já entrou naquela fase de comer as papinhas doce. Legal. Agora entrou na fase de comer as papinhas salgadas. Então ele está revezando mais com o mamar, né? O leite materno. Então, às noites ele tem dormido mais também. Graças a Deus está com bastante saúde e eu estou conseguindo dormir bem. He says thank you so much for the invite. That yes, he's sleeping much better now. The baby is 6 months. His baby boy is 6 months old now. He's onto the phase of eating solid foods, and he's healthy. And so yeah, he says he's getting a lot more sleep. Awesome. Great. Well, thank you so much for being here, Mestre. You come from a family that has played in samba schools for a long time. Your father and your uncle, and you've played with Marginalia, and you've done so many interesting things. But we'd like to start from the beginning. Can you tell us, please, about the neighborhood you grew up in and in Rio, and tell us about like your early days with music? Então, mestre, a gente conhece sobre seu trabalho, que você vem de uma família musical, que seu pai e seu tio também tocavam, e que você já tem uma carreira muito longa e muito interessante, mas a gente quer saber um pouco das suas origens, de onde você vem, do bairro no Rio, onde você vem, se você pode começar no começo. Eu comecei
Quando bem criança, né? Como vocês falaram, através do meu pai e do meu tio, que já faziam parte da bateria da Vila Isabel, na década de 70, 80, né? Finalzinho de 70, início de 80. Hum, E desde criança, né? Eu nasci em hum. 1987 e quando foi lá para 1990, 91, 92, já estava maiorzinho um pouco e meu pai e meu tio me levavam. E minha mãe também era da ala de comunidade. Não era bateria, mas ela era da ala de comunidade da Vila Isabel. Hum. Então, praticamente dia de sábado era ir pro samba da Vila Isabel, com o pai e com a mãe, e muitas das vezes com o meu tio, né, que é irmão do meu pai, e acaba sendo meu padrinho também, porque me levou pro batismo, né? E desde pequeno, sempre fui apaixonado. A minha referência de carnaval, de escola de samba, sempre foi a Vila Isabel, porque eu cresci dentro da Vila Isabel, entendeu? Sendo levado desde criança, desde muito pequenininho mesmo. Então, desde então, fui crescendo na Vila Uhum. Isabel. E aqui, como é um bairro que leva bem o samba no nome, aqui na tradição do bairro, né? Por ter grandes nomes como Noel Rosa, Martinho da Vila, e por ser um bairro muito boêmio, das histórias assim do Rio de Janeiro. Então, praticamente aqui da Vila Isabel, quem não gosta de samba aqui é muito difícil ter alguém que não goste de samba, de carnaval. E então, desde pequeno frequentando, quando cheguei com uns 12 anos, 13, já estava maiorzinho. Meu pai já era, quando eu estava com uns 8 anos, meu pai já era separado da minha mãe. Quando eu estava com 13 para 14, eu já comecei a frequentar a escola no intuito de tentar desfilar na bateria, né? Tentar uma vaga. Aí foi quando fiz 14 para 15 anos, comecei a desfilar na bateria, em 2002 para 3, e consegui minha vaga no tamborim, para desfilar tocando tamborim. Aí em 2003 eu vim tocando tamborim, 2004 o mestre Mug, que é o meu mentor, o cara que eu aprendi muito com ele, me colocou como responsável pela ala de tamborins. Então eu vinha tocando, desfilando, e organizava as bossas, os desenhos da aula de tamborim e desfilava e vinha. E quando foi em 2005 para 6, eu fui convidado para tocar com a Martinalha. Ela fez um trabalho lá na quadra da Vila Isabel para gravar uma parte do disco dela ao vivo e eu participei. A empresária dela me viu tocando todos os instrumentos. Ela ficou fascinada e rolou o convite. Depois de um tempo ela entrou em contato, né? Já conhecia a Martinalha desde criança. E então, desde 2005 para 6, eu faço parte da família Martinalha, né? Da banda da Martinalha. Então, isso aí, desde 2005 para 6 até hoje, eu toco com a Martinalha, né? Trabalhando com ela profissionalmente. Então, eu virei músico profissional através dessa oportunidade que eu tive de trabalhar com ela. Desde então, eu comecei a trabalhar com ela, aprendi muito com ela. Aí pude trabalhar também com o Dudu Nobre, que é um grande cantor de samba aqui do Rio de Janeiro também, e entre outros. Também pude trabalhar com o Pedro Luiz, Hamilton de Holanda, entre outros grandes artistas aqui que tiveram e tem aqui no Brasil, graças a Deus. Foi muito rápido, né? um, so he says, so he says that yes, he actually was introduced to, um, samba as from his father, and his uncle, who is also his godfather, were involved in Vila Isabel in the 70s and 80s. So they were involved in the bateria. Um, and so he was born in 1987, and he says that, as a child, he would always go to, the quadra, the Vila Isabel headquarters, because his mother was also involved in the samba school, not in the bateria, but in the ala de comunidade. So she was involved as well. And so Saturdays were for going to Vila Isabel. And he just was his godfather was very passionate about, and his dad were very passionate about the bateria. And so he became very passionate about it as well, because he grew up inside it, inside the culture of samba and Vila Isabel. He mentions that, of course,
for people who are, who know about Vila Isabel, it's in a neighborhood that is the home of many very well-known sambistas like Noel Rosa, like Martinho da Vila. And so it's also a very bohemian neighborhood. And so he says that it's practically impossible to find someone in Vila Isabel that does not like samba or is not involved in samba in some way. So when he was 12 or 13, he started to really sort of take things more seriously and began going to Vila Isabel in search of, a possible space in the bateria. And when he was 14, he finally got that spot as a tamborin player in 2002, 2003, he says. And I mean, quickly, by just the timeline, you can tell, in 2004, the Mestre asked him to be responsible for the tamborin section. So like literally 2 years later, after he started playing, and he started organizing the tamborins and doing the diseños. And he began sort of having that bigger responsibilities within that space as a tamborin leader. And then by 2005, just a few years later, Marcinalia, who he had known as a child, because Marcinalia is Martinho da Vila's daughter, so she's also very much involved with Vila Isabel. She saw him playing, and they got in contact with him, and he became her percussionist for her. So like that sort of established him as a professional musician, and so he made the switch from playing in a bateria to actually becoming a working percussionist. And since then, he's Marcinalia's percussionist. But he's also played with other really big names like Dudu Nobre, Pedro Luiz, Hamilton de Holanda. And so, I told him that it was a very fast rise to where he's at now. Yeah, really fast. So I wanted to back up a little. He mentioned Mestre Mugi, and I wanted to say condolences because we lost him recently. But I wanted him to maybe speak about the importance of him to the Escola and to Carnival in general, and personally, how did he influence him? Okay. A Diana queria saber, ela ouviu que você falou de Mestre Mugi, também a gente queria dizer que a gente está muito triste pela sua perda, Obrigado. mas a gente queria saber mais sobre a influência que ele teve na Vila Isabel, então também a influência que ele teve em você. Na verdade, o Mestre Mugi é uma grande referência aqui de Vila Isabel, né? Da nossa escola. Ele ficou como mestre no cargo de mestre de bateria por mais de 30 anos, né? Desde 88 até 2009. Foi o último ano que ele ficou como mestre, porque ele teve problemas de saúde, né? E teve que se cuidar e não teve condições de continuar como mestre. Aí veio o mestre Átila depois, aí passou alguns outros mestres. Mas o Mestre Mugi sempre foi uma grande referência. Ele pegou a bateria da Vila Isabel em 88, na estreia dele, ganhou o estandarte de ouro de melhor bateria. A bateria da Vila Isabel sempre foi muito respeitada devido ao trabalho que ele implantava, trabalho rítmico, um swing que a bateria tinha, né? Que foi introduzida através dele, né? Que tem até hoje, graças às influências dele. E o Mestre Mugi é uma grande referência para todos nós que viemos depois e pudemos aprender com ele, até porque ele deu muita oportunidade de pessoas assim como eu de fazer parte da bateria, de aprender com ele e conviver com o Mestre Mugi já era uma grande aula, porque a gente convivendo, olhando ele trabalhar e fazer o trabalho dele, a gente já aprendia muita coisa, sem contar os ensinamentos, aprender a afinar, a equilibrar uma bateria, a dividir uma bateria, entendeu? O Mestre Mugi é uma referência total para todos nós que viemos depois, não só da Vila Isabel, mas pessoas até de outras escolas que vinham admirar o trabalho dele, que ele executava aqui na bateria da Vila Isabel.
So yes, he says that for him and for Vila, Mestre Muki is a huge influence, a major reference. He was the Mestre for 30 years from 1988 to 2009 Wow. when he became ill and So couldn't. long. Mhm. Yeah, a long time. He couldn't be the Mestre anymore. And so he said that, from the beginning, from the very first year that he took over, he took over in 88, and that year Vila won the Estandarte de Ouro for bateria. So, he's super respected for everybody that, plays there. And not only that, but, for people at Vila Isabel, but for people at other schools too, because um, Sure. he was really well known for introducing sort of a different rhythmic style and swing that Vila Isabel has to this day. He sort of changed the way that the sort of what they're known for, and that has stood the test of time because they still sound very, they have the sound that he sort of implemented. And he said that that a lot of people learned from him, not only you know because of what he taught them, but just being near him was enough to sort of watch him. Just watching him, that people would learn how to organize a bateria, how to Mm. tune, how to just do all those things that you learn by almost osmosis. But he said he also gave a lot of people opportunities to play, and so play and learn, and like the direct knowledge that he shared with people. So Mm. so he said that, yeah, absolutely, that he was a huge influence. But again, he said not only for people within the samba school, but for a lot of percussionists Mhm. from other schools as well. Could he give us an example of what the sound or the swing was like before Mugi and then after? Is Mhm. that possible? Mestre, você falou que o mestre Mugi é conhecido pelo ritmo, pelo swing que ele talvez introduziu. Você pode dar um exemplo de como era antes, as coisas que ele talvez inovou, que faz essa diferença o antes e depois? Porque 30 anos é muito tempo, né, para Sim, ser na mestre de He was bateria. a kid, yeah, he was sim, a sim. baby. Na verdade, por exemplo, a bateria da Vila Isabela já tinha essa característica antes do mestre Mugi, entendeu? Ela desde a época do mestre Hum. Ernesto, mestre Vanlandi, que foram na época antiga. E, por exemplo, não que ele tenha inovado e implantado isso, mas ele defendeu isso e fez isso se manter vivo durante muitos e muitos anos, entendeu? Porque, por exemplo, se isso foi Ah, implantado lá entendi. atrás pelo mestre Ernesto, mestre Vlandi, ele conseguiu levantar essa bandeira e manter ela de pé até entregar na mão do mestre Macaco Branco, entendeu? Mais ou menos. Então ele manteve viva essa tradição e esse ritmo tradicional. Não que ele tenha criado isso, mas ele manteve em ótima qualidade, entendeu? Durante muito Uhum. tempo, por exemplo, que Mm. você aprende na vida, você vira um mestre. Depois, tudo aquilo que você aprende, você tem que levar para frente para formar outros mestres, correto? Então, ele soube Uhum. levantar a bandeira e se manter como mestre com maestria, com bons resultados e elevando o nível da bateria, mantendo ele em alto padrão, entendeu? Mhm, mhm. So yeah, so he says that maybe the word that I use of innovated is not necessarily what he was trying to say is that the quality and the rhythm that Vila Isabel was known for, all the way from mestres like Mestre Ernesto, which is before Mestre Mugi. He sort of he was able to bring that quality and maintain it, right, and keep Vila Isabel winning things like the Estandarte de Ouro. Hmm. And so he was able to take that tradition and sort of keep it at a high level, the way that for all of that time that he was mestre. Gotcha. And for good results, right, for winning things, which is Right. obviously a goal for a Yeah. bateria. Right. I want to go back for just a second to his life.
as we mentioned, he moved really quickly through, playing in the tambourine section and then being the director there, and then all the way through. Can he tell us what he credits that to? Is he a super genius, or is it from practicing a lot, or yeah? What does he credit that to? Mestre, a Courtney quer saber, porque você falou sobre que você começou, quando você começou a tocar o tamborim e quando você virou responsável pelos tamborins, né? Foi um período muito curto. Sim, sim. Então, foi muito rápido, né? Então, ela quer saber o que você acha que foi... por que você acha que talvez você subiu assim tão rápido? Foi talvez que você é um gênio no tamborim, ou você também praticou muito, ou você tinha essa paixão desde criança e você talvez aprendeu nem tocando, né? Você já conhecia esses ritmos na sua alma, né? Desde criança. Por que você acha que foi essa ascensão tão rápida? Eu acho que foi muita dedicação, né? Porque praticamente era um sonho fazer parte da bateria da Vila Isabel. E eu já tocava desde pequeno, muito antes de ir lá fazer esse teste aí, de viver isso, né? Então, por exemplo, eu pegava a latinha de cerveja que estava no chão jogada, ou de Coca-Cola, ou o que fosse, e pegava um palitinho de bambu de churrasco e ficava fazendo tamborim ali. Antes de eu ter o instrumento, então eu já sabia tocar. Quando minha avó me deu o meu primeiro instrumento, que foi o tamborim, né? Primeiro não, o segundo, né? O primeiro instrumento foi uma gaita, que o meu irmão pediu, ela deu uma pra mim, uma pra ele. E depois eu pedi um tamborim, ela me deu um tamborim. E foi quando eu fui lá na Vila Isabel, tocando, meu empenho. Eu acho que ele viu esse olhar de clínico, de mestre, né? Ele viu que eu tinha um potencial ali. E como eu estava ali de segunda a segunda junto a eles, ele via que eu era uma pessoa de confiança para poder fazer um trabalho junto a ele ali e tomar conta de uma ala, né? E por mais que seja pouco tempo, eu acho que ele me via como fosse um dos prodígios ali da molecada que estava junto a ele. Eu acho que por ele ter essa sacação de mestre, né, de olhar, ter um olhar clínico, de saber quem ali vai ser um bom ritmista ou uma pessoa que vai evoluir bastante, eu acho que por ele ter me visto no meio de muitos moleques ali que também tocavam bem, eu acho que ele deve ter me visto como uma pessoa que, por mais que fosse novo, tinha uma responsabilidade, que estaria junto ali, que ele pudesse contar para qualquer coisa, né. Mas eu acho que também o meu tempo de estar sempre praticando, estudando e me empenhando para ser um dos melhores naquilo que eu faço, acho que pode ter contribuído também bastante para isso. Que legal. So he says he credits that success and that sort of meteoric rise to his dedication, but he said that it was really his dream to play in the bateria for a long time. So even though he didn't look for a space in the bateria until he was 13 or 14 years old, he played since he was little, and he said that he would play with cans and make tamborins, sort of play tamborin on a Coca-Cola can. And that, so that by the time that he actually got a tamborin from his grandfather as a gift, it was his second instrument. His first instrument was a harmonica, he says. That he sort of already knew that, how to play and sort of, I'm sure, going every Saturday to Villa Isabel helped, right? That he understood sort of the mechanics of playing tamborin, but that he also credits that Mestre Mugi saw his potential, because he was there every day, and he was very much involved with the bateria, and so he thinks that Mestre Mugi had sort of he caught his eye, right? As because obviously there's a lot of great people who play really well in the bateria, but that he caught his eye for a person that maybe had the combination of somebody that he could rely on, like he could have confidence in, because he had that dedication, but also that he had the potential to evolve beyond being just a good player, right? That he had the potential to
come up with diseños to maybe be a mestre in the future, right? Because when you're a mestre, he mentioned this in the previous question, is that you're thinking about, your legacy beyond your own career, right? Like, what's next? What is the next mestre going to do? And how can I contribute to that? So he really, he thinks that Mestre Mugi saw him and thought, maybe this is a young prodigy that I can help, turn into, or help evolve into something bigger than not just a tambourine player, but obviously responsibilities beyond just playing tambourine. Mm-hmm. Okay, we have one more question about his past. I have another one after yours, though. Oh, you do? Okay. Yeah. How did you get your nickname? Please tell us. How do you say nickname in Portuguese? Apelido? Apelido, yes. Apelido. Mestre, O apelido Macaco Branco. Apelido, como você recebeu o seu apelido? Sim, apelido. Apelido é o nome, Macaco Branco, é um nome artístico, né, hoje. Ele hoje é um nome artístico, mas ele surgiu como um apelido. O apelido surgiu, quem me colocou esse apelido foi o Cassiano, que é o filho do mestre Mug. Ele, quando eu cheguei lá novo na bateria, né, bateria de escola de samba são mais de 300 pessoas, e todo mundo tem um nome, os nomes se repetem. Meu nome é Anderson, mas Anderson tinha uns 10, Marcelo tinha uns 5, então todo mundo ganha um apelido. E por eu tocar e ter uma pegada bem forte, tocando no tamborim, tocar ele, o som sair bem alto, o Cassiano botou, pô, pai, a gente tem que colocar um apelido nesse moleque. Aí ele, pô, Cassiano, vê lá o que tu vai fazer, o que tu vai falar. Ele, não, eu tô pensando aqui. E por eu ser muito branco, ele falou, pô, e ser um dos poucos brancos na bateria, ele falou, já sei, ele não tem uma pegada de macaco? Já sei, entre os macacos pretos, ele vai ser o macaco branco. Aí todo mundo começou a rir. Eu falei, esse cara é maluco, amanhã ninguém vai nem lembrar disso. No dia seguinte era macaco branco, macaco branco, e ficou. E eu levei isso pra vida como nome artístico também. E eu tenho maior honra e maior orgulho de hoje poder ser o Macaco Branco, o mestre Macaco Branco, o músico percussionista Macaco Branco, porque acaba que, por ser diferente, acaba também contribuindo para que seja uma referência, entendeu? E a galera não esquecer nunca. Mhm. So he says that yes, he actually uses that now as his stage name, right, as his artist name, but that this name came about very early, so it was actually his nickname when he was in the bateria. And who came up with it was Mestre Mugi's son Cassiano, and he said that the reason is that a bateria has 300 people, and so his name's Anderson, and there were like 10 Andersons, and there were 5 of his middle name too, so they couldn't use that either. And so almost everybody gets a nickname, especially if their name is repeated within the bateria. And so they were, Mestre Mugi and Cassiano were talking amongst each other, like, what nickname are we going to give this kid? And Cassiano thought of it because, he played, Mestre played really loud and really strong. Like, he had this, like, really, really strong way of playing. And, he was also one of the few white players within, in Vila Isabel. And so he's like, hey man, doesn't he have kind of like a monkey vibe? And so he said that, he's like, we're going to call him, Macaco Branco. And he's like, he laughed and he's like, this guy's crazy. Like, nobody's going to remember that tomorrow. And he didn't even think about it. And then the next day, everybody was calling him that. Right. And so it stuck. And he says that, now it's sort of a point of honor and a point of pride to have that name because it's memorable and people don't forget it. Totally. That's great. When I first heard it, I was like, Mestre what? So I wanted to just touch base about his and his wife's partnership
in the schools as well. They both grew up in Vila Isabel, from what I hear, and his wife, Dandara, is a rainha da bateria for Renascer and a musa for Vila Isabel. Um, this sounds like a great partnership. Can he talk a little bit about their work together? Mestre, a Diana sabe que a sua mulher também ela participa no mundo do samba, que ela é rainha de bateria no Isso. Renascer, e ela queria saber como é para você, que talvez você tenha essa parceria que vocês se conhecem o mundo do samba juntos. Como é isso? Como é ter essa coisa em comum? Eu conheço a Dandara desde criança, né, desde quando eu frequentava Vila Isabel, quando pequeno, e ela frequentava com o pai e a mãe dela, o avô. O avô da Dandara, o tio Jaiminho, que era o mestre Jaiminho, que a gente chamava, ele foi diretor-geral de harmonia da Vila Isabel, mais de 30 anos consecutivos. O pai dela é compositor da Vila Isabel, a mãe dela foi passista da Vila Isabel quando mais nova e é diretora de harmonia da escola. Ela veio desde criança na ala mirim da escola. Ela já foi passista da escola, ganhou o estandarte de ouro com 15 anos de idade. Foi a mulher mais nova a ganhar estandarte de ouro de melhor passista do carnaval. E hoje em dia ela é musa. Mas eu conheço Dandara desde criança. Nós estamos juntos há 12 anos, graças a Deus. Mas a gente se conhece desde criança. Sempre ali conversando na quadra, trocando ideia. É uma pessoa maravilhosa que eu amo muito, admiro muito. Uma excelente mãe, uma excelente rainha, uma excelente musa, uma excelente professora de samba no pé. Dandara é fora de série, eu amo muito minha esposa e agradeço a Deus por colocá-la na minha vida e poder conhecê-la desde nova, né? Por mais que nós estamos juntos há 12 anos, né? Desde dos meus 21 e dos 20 anos dela, eu tô com 33, é bem gratificante você ter uma pessoa que te acompanha no carnaval, que também ama fazer isso, que está envolvida diretamente. Isso aí é você ter uma pessoa perfeita para te completar em todos os aspectos. Hmm. Uhum. Você falou que a mãe dela fazia o quê A no mãe Vila dela Isabel? foi passista quando era mais nova Passista. e depois virou diretora de harmonia. E é diretora de harmonia até hoje. Que Muito legal. bom. So he says that he actually has known Dandara since they were children, because her family was also really involved in Vila Isabel. Her dad was a composer for Vila Isabel, and her mom was a passista, and then it moved on to be part of the harmony organizers, and she still does that today. And Dandara was a passista and a dancer from really young. She's actually one of the youngest people or women to ever win the Estandarte de Ouro. She won that when she was 15. So she also is Wow. sort of a star within her in Superstar, her yeah. right, exactly. And so they met really young, and they've been together for a long time, for I think he said 12 years. And so he really admires her, not only as her partner, but also she's a wonderful teacher. She teaches samba no pé, and that she's also he admires her because she's also a great mom and a great wife. But that it's great to have somebody that's involved directly in the same thing that you are, because he said it's a wonderful partnership. That's great. Mestre, you first became the Mestre of Vila Isabel in 2019. Can you tell us what that first year was like? Mestre, você virou mestre da Vila Isabel em 2019. Você pode falar um pouquinho sobre como foi esse primeiro ano? Fala um pouquinho sobre essa experiência. Para mim foi bem gratificante, né? A realização de um trabalho de resgate, né? Nós usamos esse termo porque a bateria da Vila Isabel já estava há um tempo sem dar notas boas, estava meio que perdida em termos de ritmo tradicional da escola. A bateria estava meio se perdendo toda aquela filosofia que o mestre Mugi tinha nos deixado, né? De ensinamento, porque a bateria estava vindo mestres de fora, teve mestres da casa que também tiveram oportunidade
de ser mestre, mas não deram continuidade a esse trabalho do mestre Mugi, e infelizmente isso acarretou nos resultados negativos do trabalho. Então, quando eu assumi de 18 para 19, foi um desafio de tentar resgatar aquela história da Vila Isabel, e fiquei muito feliz, porque quando anunciou que eu era o mestre de bateria, voltou muitos ritmistas que estavam afastados da escola, veio galera de tudo quanto era lugar, todo mundo abraçou o propósito. Graças a Deus, no primeiro ano a gente conseguiu ganhar bastantes prêmios, né? As notas foram já as melhores dos 10 últimos anos. E para o ano de Uhum. 2020 nós conseguimos também bastante prêmios e a melhor nota de todos os tempos, né? Que foi os 50 pontos, nota máxima. Então é bem gratificante quando você tem uma equipe que são formada por diretores, coordenadores e ritmistas que são amigos, que você conhece desde criança, e todo mundo imbuído nesse projeto, nesse propósito de resgatar e fazer a bateria da Vila Isabel voltar a ser respeitada. Isso não tem preço, é muito gratificante. He said that it was obviously a big, the realization of a big dream in 2019 or the 2018-2019 season. And he said that it was really sort of a task of rescue, he says, because Mm. at the time, the Vila Isabel Bateria was kind of lost. They had kind of strayed away from Mestre Mugi's vision, and they were a little bit removed from sort of what what that legacy was all about. He said that there were some mestres that came in that didn't have sort of an idea of staying for a long time, or the idea of continuity and continuing sort of that legacy that Mestre Mugi Mm-hmm. Implemented. And so so he said that it was sort of the bateria was lost, and that's the word he used. And so they hadn't really won much. They hadn't had great scores during Carnaval for a while. And so when he was announced as Mestre, a lot of people who had sort of gone away came back to play in the bateria, because now they felt that somebody who had grown up, who they knew personally, who had Mm-hmm. really grown up in the environment of Vila Isabel, was coming back to sort of implement this this quest of getting Vila Isabel Mm-hmm. back to being a respected bateria. And so he says that in the first year that he came back, they won a bunch of awards, and that they actually got the best scores that they had gotten in the previous 10 years. And then in 2020 they got the highest points ever, so they got the 50 points, which is the max for bateria. So they got the highest score ever for the Vila Isabel Yeah. bateria. Awesome. And he credits that to the fact that a lot of people embraced that vision and purpose of getting Vila Isabel back to the level of respect that it had had for so many years with Mestre Mugi. Mm-hmm. Very cool. Diana, did you have anything? I wanted to ask him about a quote that I heard. Speed is the enemy of execution. Can you talk a little bit about that? And what do you know what it is in Portuguese? I don't want to quote it back to him with it being wrong. A velocidade é o inimigo da execução. Ah, sim, sim. A Diana, ela falou que ela ouviu isso que você falou, que a velocidade é o inimigo da execução. Que você fale sobre isso. E o pergunta que você primeiramente, pergunta se ela isso. concorda comigo. I do. Sim. I do. Sim, ela concorda. Eu também que toco tamborim também sim, concordo. Sim. Eu acho que na vida, praticamente tudo, por exemplo, que a gente vai começar a aprender, ou demonstrar, ou ensinar, ou fazer, ou apresentar, quanto mais rápido você fica com menos clareza. Então, praticamente, se você colocar uma bateria, que é uma orquestra de percussão, para tocar numa velocidade que não é confortável,
você vai começar a ouvir ali, para quem tá de fora começa a não entender, porque tem uma coisa meio que trepando na outra. Os tamborins, por exemplo, vou dar um exemplo de tamborim. Eu desfilo com 36. Nem todo mundo tem a mesma pegada de tocar e a clareza, a limpeza da tocada. Então, se você coloca numa velocidade que é praticamente quase humanamente impossível tocar, ninguém vai tocar na mesma, não vai soar como naipe, não vai ter um som uníssono. Então vai destoar muito, vai ficar sujo. Tem hora que a caixa vai chocar com o repique, repique com o tarol, os surdos vão meio que se atropelar. Então, se você coloca um andamento, uma velocidade mais tranquila, você consegue ter uma coisa mais audível, né? Mais clareza, você assimila melhor. E até tudo na vida, tudo que tu faz com pressa, você acaba se perdendo ou pecando de alguma forma com alguma coisa, entendeu? Então eu acho que pode ser mais tranquilo, até para o modo de ensinar. Você tem que ensinar a pessoa, eu não posso pegar o tamborim e botar, vamos embora aqui, ó, tira isso aqui, ó, plá, lá, 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 lá. Pegou? Não. Agora a diferença, pega isso aqui, ó, tagadica, tagadica, tá, tá, tá. A pessoa já vai assimilar melhor, entendeu? Então a pressa, a velocidade é inimiga da execução também. Que eu fiz o trocadilho com aquela que é pressa é inimiga da perfeição, que não deixa de ser, né? Se você Uhum. quer um toque perfeito, você tem que ter uma execução perfeita, né? Então a velocidade ela só te atrapalha com isso. So yes, so he that quote, he wanted to know if Diana agreed, and the reason why he said that is because he thinks that even everything, it's not just playing or teaching, but even if you're doing a presentation or something Mm. like that, if you're going too fast, it's not clear to the person that you're presenting to. And he thinks that that's the same thing that happens if you have a bateria that's playing too fast, and the speed isn't comfortable, then to the audience, it's going to sound unclear and it's going to sound Mhm. murky. And he said that, not everybody in the bateria, especially, he used tamborin as an example, not everybody has the same, style, right? And so if you're not getting, if you're playing a speed which is almost humanly impossible, right? Then it doesn't sound, there's no unity, right? It doesn't sound uniform. And so the sounds start to distort. You might have instruments that start to trip, and so it doesn't sound good. And so he thinks it sounds better um, when you have a rhythm that's comfortable and that people can, the audience can understand. And so he says that even for teaching, when you're teaching something, if you teach something really fast, the person's not going to get it. And if you teach it in a way that they can understand, then they're going to be able to capture it and play it well. And so he thinks that speed can really, or trying to play too fast can really mess up the quality of the musical Mhm. product. I remember when Mestre Jorjão was at Brazil Camp, and he kind of spoke to that as well, just about speed and how everybody just wants to take off and not concentrate really on the task at hand, really. Uhum, uhum. A Diana falou que, porque a gente também às vezes a gente vai aprender música brasileira num camp, e Mestre Jorjão foi lá e também falou a mesma coisa, que a velocidade às vezes atrapalha, porque você perde a visão de qualidade, Sim, né? sim. E Que Mestre Jorjão foi um grande é. mestre também, né? Um dos grandes, até como Mhm. mesma época de Mestre Mug, Mestre Russo, Mestre Mhm. Jorjão, Mestre Louro, são grandes referências, né? E eu nunca tinha ouvido ele falar isso, mas tu vê que as palavras até chegam a ser iguais, por a gente ter uma forma de analisar mais tranquila, né? E objetiva, né? Yeah, he says that Mestre Jorjão is also part of that era, sort of a contemporary of Mestre Mugi. And then he says he never heard Mestre Jorjão say something like that, but that he's not surprised because they sort of have the same, they have the same way of
the same analysis and the way to objectively look at the bateria, that you would obviously pick quality over Hmm. speed. Hmm. It's one thing to stand in front of a bateria at a rehearsal and everyone's playing along, but at a performance, people get really excited and they tend to, it tends to go faster because everyone's got some, little nerves maybe. Does he practice slowing the bateria down like in a rehearsal? How does he keep the bateria from taking off? Uhum. E, mestre, falando mais sobre isso, como você controla um pouco essa velocidade? Porque a Courtney deu o exemplo que quando você talvez vai apresentar, vai tocar, você tá talvez nervoso, sabe, o ritmista talvez tá, sabe, tá inseguro e também você tá muito emocionado de estar tocando. Como você faz isso nos ensaios, talvez, que você controla essa velocidade para no dia da apresentação não ter esse descontrole? Na verdade é um trabalho que você já vem de um ano inteiro, né, a gente começa nossos ensaios em maio, geralmente. Então já é um trabalho que você vai, implantando esse andamento aos poucos, assim, então você vai trabalhando isso desde maio. Então quando chega, por exemplo, no teste de, vamos dizer, ensaio técnico, que é praticamente em janeiro, que é ali perto do carnaval, a bateria ela já está acostumada a tocar naquele andamento. Por mais que o ritmista esteja nervoso, tenso ou alguma coisa assim, ele pode até, às vezes, correr um pouquinho ali na largada no início. Mas depois ele meio que relaxa um pouco, né? Aquela adrenalina dissipa um pouco e ele volta para aquele lugar onde ele estava acostumado o ano todo, entendeu? Por mais que às vezes corra um pouquinho ali no Uhum, início, que é um momento de adrenalina, depois que a pouco passa duas passadas do samba, a galera já tá no automático. Qual é o automático? O automático é o que ela ensaiou o ano todo, entendeu? E aí isso se torna natural, uhum, que quanto uhum, mais você toca naquele andamento, mais natural ele fica para você. Então, quando você toca um pouquinho mais atrás, você vai sentir mais lento. Quando você toca um pouquinho mais à frente, você vai sentir um pouquinho mais rápido. Então, se tá fora do teu natural, você já começa a sentir diferença, entendeu? uhum. So you said that, for the Hichimistas, they start rehearsals in May for Carnival. So you're looking at a long time of rehearsal to prepare for the actual, days of Carnival and presentations. But so he says that, even when they get to the technical rehearsals, which are right before Carnival in January, depending on when Carnival is that year, that it's almost like they've played in that rhythm that they've, the ideal rhythm for the bateria. They've played it for so long that it's very natural. It's almost like they're an automatic. And so even though they may, maybe they're nervous, or maybe they've got some Hmm. adrenaline going from the, initial playing, that once that adrenaline dissipates, they're going to perceive if it's going too fast, if it's going too slow, because Mm, they've played at that rhythm for so long, mm, that they're going to perceive easily when they're out of that natural speed that has been set from the beginning, from May when they started rehearsing. Um, so it's not something that he obviously worries about, because the rehearsal, it's almost like yeah, innately, what that rhythm is, because you've been playing it for months and months and months. gotcha. Diana? Yeah, I wanted to talk about two of his directors, Tayani and Talita, who we've also interviewed. I just wanted him to maybe talk about their influence and leadership. And I wanted to mention that Tayani was also very emotional when she spoke about the Mestre. Uh, she really has a great respect for him. A gente queria falar sobre as suas diretoras, que também a gente já entrevistou. A gente entrevistou Tayane e Talita. E quando a gente entrevistou Tayane, quando ela falou de você, ela se emocionou, porque ela falou que tem um grande respeito por você, que você é uma referência para ela. E a gente queria saber um pouco sobre a sua relação com elas, e
talvez a posição delas de ser mulheres no samba e ser parte da sua bateria. Sim, pô, são 2 pessoas que eu tenho um carinho imenso, já admirava o trabalho delas 2 antes de eu ser mestre de bateria. A Thalita eu já tinha comentado com ela há muito tempo lá atrás, nem sonhava em ser mestre, falei: "Ó, se um dia eu for mestre de bateria, eu vou te chamar para ser minha diretora de tamborim". Aí ela não levou fé, Hum. ela: "Ah, pô, valeu, obrigado", tipo assim, falei: "Beleza". E a Tayane, eu já conheci ela pela Estácio, e o último mestre antes, que passou aqui na vila antes de mim foi o mestre Chuvisco, que trouxe ela para Vila Isabel. E eu já admirava o trabalho dela também. Então, a Thalita e Tayane é o seguinte, são pessoas que eu já admiro o trabalho e elas são excelentes formadoras de músicos, são excelentes professoras, elas formam ritmistas. Então esse que é o diferencial também do trabalho delas. Fora a execução de elas tocarem muito o instrumento delas e serem uma boa liderança dentro do instrumento, né? Elas são formadoras. E isso é legal, elas estão formando ritmistas aqui de Vila Isabel, tanto de tamborim, que é a Thalita, e de chocalho, que é a Tayane. Então são pessoas que eu admiro muito. E independente de se elas fossem homem ou mulher, assim, do gênero, eu admiro elas pelo trabalho de execução delas, entendeu? Então aqui, por exemplo, a gente sabe que o mercado para a mulher é mais difícil, porque tem muita gente machista no mundo ainda. Mas, cara, eu sou muito pelo contrário. Eu acho que a bateria da Vila Isabel é a bateria que tem mais mulheres no Brasil. Porque tem mulher que toca surdo, Hum. cuíca, tem mulher desfilando no surdo, tem mulher desfilando na cuíca, tem mulher do tamborim, tem mulher no chocalho, tem mulher na caixa, tem mulher no repique, tem mulher no tarol, tem mulher em todos os naipes da bateria. E sem brincadeira, a gente desfila com 276 componentes. Eu acho que brincando aí deve ter, brincando praticamente quase umas 40 mulheres aí, se não tiver mais, dentro da bateria da Vila Isabel. Então é bem legal ver elas fazendo esse trabalho top e defendendo uma bandeira que é bem estigmatizada, né? Porque é muito difícil você conseguir um trabalho competindo com lugares que tem muita gente machista e prefere muitas das vezes botar um homem que tem menos qualidade que você, mas prefere pelo fato, às vezes, de o cara ser homem. Então, comigo não tem isso aqui. E eu fico muito feliz por ter elas 2 na minha equipe, de trabalhar com elas e aprender muito com elas também, né? Porque a vida é uma troca. A gente aprende com todo mundo. E é um prazer imenso, elas são fantásticas. Que legal. So yes, he admires them. He says that he admires them a lot, and that even before he was the mestre at Vila, that he used to joke around with Talita, and he told her, he's like, if I'm ever mestre at Vila, I'm gonna call you to be the director of the tamborins. And she kind of didn't even take it serious. She's like, oh, okay, whatever. And then it happened. And then he says that, with Dayani, he also knew them both and admired their work, both of them, before they came to Vila. And that he really admires them because not only, they're obviously amazing professionals and great players, but he also says that they're amazing teachers and that they are really shaping a lot of the musicians at Vila. So he really admires the fact that, that they sort of can take their musicianship and teach it, right? Because I think that's a different set of qualifications, and so he says that he really admires that. And he says that there's he not only admires them because of their work, regardless of whether they're women or not, but that especially within the samba world and the bateria world, there's still a lot of sort of machismo, right? Where like a director or a mestre might want to put a man in the position when there's obviously women that are more qualified or have more knowledge of an instrument. And so he says, but that at Vila with him, he doesn't think like that at all. And he actually thinks that there's a lot of women at Vila, and maybe the most amount of women in any bateria in Brazil. He said out of almost 300, that he's got about 40 women and not
and they play in almost all of the naipes. So there's women in cuica, there's women in playing surdo, and so he really, going back to Tayani and Talita, he really admires the fact that they're there, defending, their work and their position, when there's still a lot of work to be done, and a lot of people who still subscribe to the old ideas that this is sort of a man's world, but that with him, like, he's definitely trying to, he definitely tries to, promote, the fact that this is a equal opportunity, world, and that women should have a position in the bateria. Yeah, Talita is obviously a huge influence outside of Mhm. Brazil on people who love samba with her website or her YouTube channel. Mhm. Mhm. I went to Vila Isabel and was watching the Bateria, and you could see Tayani's influence. She actually wasn't there that night, but I think she was at Estacio or somewhere else. But the shokayu players were so happy and like smiling and looking at each other and goofing around, and just, I mean, not goofing around, but like had little dance steps and things they were doing. They just seemed so happy. You could see her influence over Mhm. them and her energy. A Courtney falou que ela também, ela foi na Aham. vila, e ela falou que essa noite que ela foi, a Tayane não estava lá, mas que ela podia ver a influência dela nos ritmistas, porque as pessoas que estavam tocando chocalho, tinha essa disposição, estavam sorrindo, estavam, sabe, ela podia ver a influência, a essência da Tayane nas pessoas que estavam tocando chocalho essa noite, mesmo que ela não estava lá. A influência de característica de trabalho, né. É, Isso é bem sim. Uhum. importante, isso é muito legal, admiro muito isso. Até porque, por exemplo, o músico, o ritmista, ele tá apresentando um trabalho ali que é uma arte. Então ele Uhum. tem que estar sorrindo, ele tem que estar mostrando felicidade, entendeu? É presença de palco. É isso, é sorriso no rosto, é mostrar ali que tem um fundamento bom. Então, por exemplo, a Tayane e a Thalita, ela tem isso no trabalho delas. Que você vê os alunos, você, ó, esse aqui é aluno da Thalita, olha, porque tem uma técnica, ó, esse aqui é da Uhum. Tayane, ó, porque toca desse jeito aqui, tem uma técnica da Tayane. Então isso é bem legal, cara, muito legal mesmo ver pessoas sendo formadas por elas e elas deixando um legado gigantesco aí para o carnaval, não só para Vila Isabel, mas para o carnaval, né, do Rio de Janeiro e do mundo, né. Mm. Mhm, mhm. Yeah, he agrees with you. He says that it's always nice when you can see someone's teacher's influence, or in this case, the director's influence on the musicians that are playing, because when you're playing in Carnaval, for it's at the end of the day, it's an art, right? You're presenting art, and you have to have stage presence, and you have to be happy, and so it's always cool when you can see a musician and look at them and say, okay, this is Talita's, pupil, or this is Tayani's, Mhm. student, because you can see, the legacy that they're leaving on that person. Mhm. Nice. And he also mentioned that you're right, Tayani and Talita are not just influences in Brazil, in Rio, but like globally, Yeah. they're very influential as well. Mhm. Mhm. So, in the last couple of days, it was announced that Vila Isabel had issued a plan on resuming activities. Can you talk a little bit about that and the precautionary measures that they might be taking, since people still aren't all vaccinated? Mestre, a gente queria saber um pouco sobre os planos futuros da Vila Isabel. A gente viu nesses dias que foi anunciado que vão retomar os ensaios depois, graças a Deus, a pandemia talvez não está passando totalmente, mas já parece que tem, sabe, essa abertura a um fim da pandemia. Então, a gente queria saber como vai ser essa retomada, o que vocês estão fazendo para manter essa segurança entre as pessoas que talvez não sejam vacinadas ainda. Como vai, quais são os planos, como os planos para retomar a bateria?
Na verdade deve voltar lá para setembro, a outubro. O calendário de vacinação do Rio de Janeiro deve se vacinar aqui total de até 18 anos, né, até setembro, outubro, que é para começar a viabilizar meio que o movimento dessa cultura, né. Porque o carnaval ele não é assim feito de um dia para o outro. E como o carnaval do Rio de Janeiro, o prefeito estão visando em tentar fazer o carnaval em 2022, isso tem que se dar um start. Então vai ser todo mundo usando máscara, todo mundo álcool em gel, sem muita aglomeração, com o percentual permitido pela OMS. E se Deus quiser, até setembro, outubro vai estar toda a população do Rio de Janeiro vacinada. E isso vai se tornar possível, se Deus quiser, né? A gente está vendo uma luz no fim do túnel. Isso é uma coisa que tem em mente. Claro que se amanhã surgir uma variante aí ou os números subirem, eles vão segurar essa ideia, mas isso é uma estimativa que, se Deus quiser, vai ser concluída, se Deus quiser. Mhm. So he says that the plan is to begin in September or October. He said that you can't create carnival overnight, and so because the municipal government is looking to hold carnival in 2022, they really have to start thinking about practicing and getting ready for that. And so they want to begin in the fall. Obviously, because the calendar for vaccination in Rio, by September, October, everybody over 18 will have been eligible to get vaccinated. And so they're trying to follow that calendar so that, it's to the time when everybody should have been vaccinated. And so, but, at the beginning, obviously, and he says they're consistently monitoring. And so at the beginning, they're going to have, masks, hand sanitizer, limits to the amount of people, obviously, depending on what the guidelines are at that point. And he said that even though they see a light at the end of the tunnel, obviously they're going to continue to monitor things and make sure that they're following guidelines. And if there's some kind of variant or something that comes up, then obviously they won't hesitate to make sure that people are safe. But that he hopes that this is the light at the end of the tunnel and they'll be able to complete, the work and have a safe carnival in 2022. Good. Yeah, how this has been a crazy year, obviously, year and a half. We've been talking a couple of times. We haven't released the podcast, but soon we're going to release our second interview with Sheena D'Eustasio from Ritmo Solidario. We're just curious, has that program had influence on his Hichimistas, and how has he kept the Bateria motivated and connected, and the community, I guess, at large at Vila, motivated and connected through the pandemic? Mestre, falando da pandemia, né? E esse ano e 6 meses que foram meio malucos, especialmente para as pessoas no mundo artístico, né? Eu acho que o mundo artístico foi muito atingido pela pandemia. Como é que vocês estão fazendo como você fez, talvez, para manter essa união entre os ritmistas, mesmo não sendo possível estar juntos? Porque a Courtney falou que a gente fez uma entrevista com Sheena D'Eustasio, né, que tem esse programa de ritmo solidário. Sim. E a gente queria saber como você fez, talvez, para apoiar os ritmistas, para apoiar a comunidade que talvez foi atingida, né, economicamente, fisicamente também, da saúde. Fale um pouco sobre isso. Todo mundo sabe que, por exemplo, na tua pandemia, muita gente não teve como trabalhar, o rendimento mensal de muita gente que é autônomo, né? Muitos trabalhadores autônomos também tiveram uma perda muito maior, porque se você não trabalha, você não tem rendimento. Esse projeto do Ritmo Solidário também, eu sou um dos colaboradores, eu faço parte também com o Sheena lá, ajudando. Sempre corro atrás de pessoas que possam estar ajudando o Ritmo Solidário, que indiretamente eu ajudo a bateria da Vila Isabel, porque se eu consigo doações para o Ritmo Solidário, essas doações vão chegar na Vila Isabel. E também a rainha de bateria da Vila Isabel, Aline Riscado, ajudou doando cestas básicas.
teve alguns colaboradores que chegaram junto também. A escola, o vice-presidente Luizinho Guimarães, ele fez uma ação de aniversário dele que coletou também bastante alimentos não perecíveis. O presidente da nossa escola, Fernando Fernandes, também conseguiu fazer doações, né? E a gente sempre correndo atrás de alguma coisa para estar ajudando. No último mês que passou, eu consegui cartões alimentação que foram doados para 100 famílias da bateria da Swingueira de Noel, que pôde se ajudar. Era um cartão que você ia no mercado e comprava, tinha um limite lá de compras. E é isso, a gente correndo atrás de sempre estar dando um suporte, né? A gente sabe que não é uma ajuda que vai fazer muita diferença, mas às vezes um pouquinho já ajuda muita gente, né? E a gente sempre correndo atrás de pessoas para estar doando, estar ajudando nessa iniciativa, nesse movimento de caridade. E a gente sempre corre atrás, né? Com essa dificuldade toda, eu sei que está difícil para todo mundo, mas sempre tem um coração bom querendo fazer uma caridade. So he says that, yeah, there was obviously a lot of people that were impacted, by the pandemic, not being able to work. And so he participates in the Ritmo Solidario project, and that he definitely has worked to try to secure donations from various sources, because he knows that ultimately, that can help people at Villa Isabel. And that, he gave some examples of people who donated. The Rainha de Bateria from Villa, donated what they call in Portuguese basic baskets, I guess, which is like the basics that you need, like rice, beans, etc. And that, the president of the school also made donations last month. They were able to source donations to give 100 families at Villa credit cards that have, like, obviously that are specifically to be spent at grocery stores, so that they could get, more like those basic items like rice and beans and things like that. And he says that, even though it's probably a little bit of, just a little piece of what people really need right now, because there's a lot of people that have been suffering and it hasn't been easy for a lot of people, that he knows it's important, even if it's a little bit, that, this initiative can help in the smallest way, that it's going to go a long way to, obviously helping the people who need it the most. Great. So he mentioned it earlier in the interview, but could he talk a little bit more about working with Marginalia? He has toured outside of Brazil with her, is that right? Mestre, você pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho com Marginalia? Você falou um pouquinho no começo, mas a gente queria saber mais sobre esse trabalho, e Diana perguntou se ela acha que você já tocou fora do Brasil com ela, e como foi essa experiência? A Martinalha é um ser humano fantástico, né? Agradeço a Deus por ter ela na minha vida, por conhecê-la desde criança, por hoje trabalhar com ela e de poder ter aprendido muito com ela, como aprendo até hoje. Martinalha é um dos artistas mais completos que tem. Ela é cantora, compositora, toca instrumentos de harmonia e instrumentos de percussão. Então, ela é uma referência, ela é muito musical, é uma pessoa excelente, carismática, carinhosa. E eu aprendi e aprendo muito com ela. E o que acontece? Graças a Martinalha, eu pude conhecer 15 países fora o Brasil, viajando com Nossa. ela. Alguns países eu pude ir 4, 5 vezes, fazendo turnês, né? Inclusive Estados Unidos, Portugal, China, África do Sul, Angola, Moçambique, Itália, Wow. Suécia, que mais? México, Wow. Equador, e tem uma listinha anotada aqui, se eu falar vai ficar faltando algum país, mas aí, através da Martinalha, eu pude conhecer muitos países, né, e conhecer várias outras culturas, graças ao aprendizado, ao trabalhar com ela, e essas possibilidades que ela me permite na vida. Você falou que ela foi que entrou em contato com você, né, no começo, que ela viu você tocando. Como foi essa história?
Tá, na verdade, a gente gravou lá esse trabalho dela, a empresária dela também ficou de olho em mim, vendo um garoto novo tocando todos os instrumentos, né, ela ficou assim: "Caramba, como é que pode, um garoto dessa idade tocando tudo?". E a Martinália já me conhecia desde criança, e teve um projeto que eles queriam colocar, eh, os adolescentes, assim, a garotada mais nova da Vila Isabel para formar a nova banda da Martinália. E aí elas levantaram essa hipótese, me convidaram, participei de uma reunião com elas, né, e desde então fui lá, caí dentro, fiz os testes lá, fizemos ensaios, estudei bastante e graças a Deus eu faço parte da família até hoje, né, da família da banda Martinália, que ali é como se fosse uma família mesmo. É muito aprendizado, tanto com ela quanto com a Marcia Varês, que é a empresária dela, que é uma pessoa fantástica, é uma referência como empresária, como produtora, como tudo na vida, né. E é Que isso, legal. é cada dia um aprendizado novo, novas possibilidades, novos desafios e muito aprendizado, né. Que legal. So he says that, yeah, he met Martinalia as a kid. You know, Martinalia is very much part of the Villa Isabel Hmm. family. And so that, he met her when, when he was part of, obviously, as a Villa Isabel community as a child. And that, he says that she's a great human being and he's learned a lot from her because she's a very, he says she's a very, well-rounded musician because she sings, she composes, she plays percussion, she plays lyrical instruments, and so she's very musical, and so that he's really thankful for the fact that he's been around her to sort of learn so much from her. With her, he's gotten the opportunity to get to know a lot of cultures and visit 15, he mentioned 15 countries, but to many of those countries he's gone there 4 to 5 times each. He mentioned the US, Portugal, China, Angola, Mexico, Sweden, Ecuador, um, and so he said that he's really thankful for the opportunity to get to know those cultures and see those places. He mentioned that the way that he got connected with her, obviously he knew her for a long time, but her manager was actually the one who saw him playing and was like, "Who's this young kid playing all these instruments?" And at the time, they were doing this project where they wanted sort of the young generation of Villa Isabel to play with her and to make a Mm-hmm. part of her band. And so they held auditions, and he had a meeting with her and her team, and he made it, and he became part of the group, and he's been part of the group ever since. He says that it's like a family. He said he also has a really great relationship with her manager because she's also a producer, and so he feels really thankful to be part of that family. Well, as we wrap up, we just have a couple more questions for him. Can he please tell us about, aside from having a child and getting married, tell us about his best moments playing music, his like happiest moments? A Courtney queria saber se você tem algum momento musical, talvez, porque a gente sabe que se casar e ter filho também são os momentos mais especiais da vida. Mas se você pode falar talvez uns momentos mais especiais na sua carreira musical e compartilhar com a gente. Momentos especiais foram alguns shows, assim, que marcaram, né. Você está em lugares que você só via na televisão. Por exemplo, um show que fizemos no festival de cinema no Central Park, foi também um dos Hum. dos eventos mais legais que eu já pude participar. O Festival de Montreux, que foi em Uhum. homenagem ao Quincy Jones, que tivemos lá, né, na Suíça, e fizemos esse show. E o maior de todos foi na praia de Copacabana, né, fazer um show ali para 2 milhões de pessoas com a Martinália. Você tá ali em cima daquele palco, olhando assim a praia lotada, Nossa, te olhando, você aparecendo no telão, tocando ali. Eu acho que foram coisas que estão marcadas na minha vida, que em termos, assim, de ser músico, né. E como mestre de bateria, entrar na avenida, assim, conduzindo a bateria
uma das maiores orquestras de percussão, de onde eu sou nascido e criado, aprendi muito. Eu entrar ali e olhar, caraca, eu tô aqui na frente, eu sou o mestre da bateria. É um momento único na vida que já está no meu livro da minha história e que ninguém pode apagar, né? Que não tem como. E são momentos felizes da minha vida assim que eu vou lembrando. Às vezes eu olho assim, lembro, aí dá aquela saudadezinha assim. Mas são coisas boas que a gente passa na vida, né? Nossa, que legal. So he says that he separated his experiences into two categories. So as a musician and with Marginalia, he says that the most the moments that had the most impact for him were those moments where you look around and you're like, wow, I can't believe I'm here. And one of he mentioned three experiences. One was a film festival in Central Park, so playing in Central Park in New York, playing at a event for Quincy Jones, like an honor. Oh my gosh, I'm like losing my English. An an event to honor Quincy Jones in Montreux, or at Montreux, and then playing in Copacabana. He said on Copacabana Beach for 2 million people. So he says that it's like one of those experiences where Whoa. you're like, oh my gosh, because he could see himself on the big screen where they have like those huge screens so that people way in the back can see what's happening on stage. And so he says those were moments that he was like, oh my gosh, that were very that marked his work. And then as a mestre de bateria, he says that walking into Carnival as the mestre for the first time, knowing that it's in this culture that he was raised in his birthplace, and being like, whoa, I'm at the head of this. That was a very important moment for him too, and that that those are the moments that keep him, that sort of come up in his memories and make him feel nostalgic sometimes for the things that have passed, but that they're really happy moments that he keeps close to his heart. Great. And I just wanted to mention or ask, verify, whatever you want, that, hopefully next year there will be a carnival, but can he kind of just touch base on the theme? It's Canta Canta Minha Gente, a Vila de Martinho. A gente queria saber um pouquinho mais sobre o enredo para o Carnaval da Vila. O ano que vem vamos ter essa esperança que vai ter Carnaval, mas se você pode falar um pouquinho sobre o enredo e como vai ser. Na verdade, o enredo ele fala da história de vida do Martinho, da Vila, né? Que é um dos maiores ícones vivos da Vila Isabel, né? Um dos maiores nomes. E para a gente é um prazer imenso poder estar contando e cantando a história de Martinho na Avenida, né? E quanto ao lance do trabalho, a Vila Isabel vem com um trabalho bem forte. A Vila Isabel vai fazer um carnaval para brigar o carnaval, para ganhar, né? E temos bons sambas, ainda não foram escolhidos, não foi escolhido o samba, né? Mas temos bons sambas lá no concurso. Se Deus quiser, a Vila Isabel, o carnaval de 2022, vai se sagrar campeã com o enredo da história de Martim da Vila, que eu acho que vai ser um dos maiores enredos que a Vila Isabel já pode ter feito na Avenida. Podem anotar isso aí pelo dia de hoje, se Deus quiser, e trazer o caneco aí para a Vila Isabel, as notas máximas em todos os quesitos. Se Deus quiser, estamos ansiosos aí para, primeiramente, passar essa pandemia, né? Todo mundo bem, com bastante saúde, se cuidando bem, e fazer um grande carnaval, que vai ser o maior carnaval de todos os tempos. Vocês podem anotar aí que nós estamos preparando para a Vila Isabel. So yes, he says that the theme is the life of Martinho da Vila, and for those who don't know, he's a living icon of Vila Isabel, and that he thinks his objective, like he's going into this to win. He thinks that they have
some really good sambas to choose from. It hasn't been chosen yet. They're already in competition though. But that, he thinks, he hopes that, obviously the first objective is to overcome the pandemic and move past and have a carnival. But for him to be able to, he thinks that the theme that has been chosen, obviously this theme of Martinho da Vila, who is so important to Vila Isabel, plus the quality of what they are, what they're working on. He thinks it's going to be, he said, to mark his words, that it's going to be the best carnival for them of all time. We look forward to it. Is there anything that we didn't ask him that he would like our English speaking audience to know as a last question? Tem alguma coisa que a gente não te perguntou que você gostaria de compartilhar? Não, assim, geralmente o que eu costumo fazer nas lives, trocar as ideias, conversar, geralmente são sempre mais essas perguntas mesmas, voltada à Vila Isabel, à minha vida como músico, à família, as perspectivas aí de trabalho, de vida, sonhos, essas coisas. E praticamente vocês perguntaram tudo mesmo, assim, que eu vejo, que eu vejo assim, eu acho que não sei. Só se tem alguma curiosidade de vocês. Aí vocês que vão saber dizer mesmo para mim, ó, Macaco, a gente acha que essa pergunta aqui a gente pode fazer, sei lá, ou pode fazer à vontade. Eu tô aqui para responder vocês, mas praticamente a gente falou um pouco de tudo, né? Do que eu vivo, da minha vida, dos meus trabalhos, dos meus projetos, né? Pô, eu fiquei muito feliz mesmo. Só tenho a agradecer vocês de coração. Obrigada a você. So he said that, no, he says that he really enjoyed the interview. He's like, we talked about everything that, his time at Vila, how he started family, his perspectives on life and music. And so he said, unless there's something that we want to ask him that we didn't ask him, but that he was really thankful for the opportunity to chat with us today. Yeah, thank you so much for sharing your time and your story with us. We really appreciate it. Obrigada, mestre. Obrigada, mestre, por compartilhar com a gente esse momento tão bonito. E eu individualmente gostei muito de ouvir suas histórias e muito obrigado por passar esse tempo com a gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente estar conversando, né? Porque mal ou bem, isso aí faz bem para a nossa alma, a gente está falando de coisas boas, relembrando coisas assim que são bem satisfatórias na nossa vida, e eu que só tenho a agradecer a vocês. Qualquer coisa que precisarem pode entrar em contato, estarei sempre à disposição de vocês aqui para a gente estar trocando uma ideia, ou quem sabe estar levando um workshop aí para a galera da terra de vocês aí, quem sabe, né? Legal. So he says thank you for the opportunity. It's really great to spend some time, talking. It's good to share positive stories and it's good for the soul to share, positive memories and things like that. But that, for whatever we need him for, he's there for us. And, workshops or anything like that, he's there for us. Oh, thank you. Yeah, it's wonderful for us to be able to speak with mestres and get their philosophies and their history. So thank you so much for coming on. Thank you. Obrigada, muito obrigada, mestre. Obrigado a vocês, tá? Beijo grande, que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa pode chamar. We know you guys loved that. He's such a great, positive guy, and it was wonderful to talk to. So, Well, he's awesome. I hope you guys enjoyed that conversation. If you want to learn more about him and his work with Vila Isabel, his work in the different bands and projects that he's involved with, you can go to our website, www.thebrazilianbeat, in episode 94. You'll see pictures of him and links to his social media and all his projects. So go check it out. So we'd like to give a couple shout outs. Sylvia, woman, thank you so much. We're really happy that you are willing to come on and translate for us. You do such a great job and have such a warm disposition. I think it's wonderful. Thank you so much. Yes.
We would also like to thank or give a shout out to our friend Jimmy Biala, who has been organizing the GoFundMe for our friend Adolfo Arias for his health emergency. And thanks to those of you who have contributed. It's been amazing what the Brazil Camp community and beyond has done. It's amazing. I can't believe that everybody's pitched in this money. It's been really helpful. And Bulla, really needs the help right now. He's unable to work. And just so many things. Yeah. It's pretty cool. So today we're going to start something new. Courtney and I have been talking about maybe doing some little features here. And this week we're starting a new little Portuguese language feature with our teacher, Luciana Diniz, who we've been taking Portuguese class with for, it's been a year now, hasn't The it? pandemic, Almost? yeah. Yeah. So we're happy to bring you Luciana. Yeah, Welcome. thanks for having me. Yeah, so my name is Luciana Diniz. As you mentioned, I'm from Brazil originally. I'm from Santos, São Paulo. And I've been in the US for almost 20 years. And I've been teaching at PCC for 14 years now. I teach ESL, English as a Second Language, and also Portuguese. And I also help organize Brazilian music events here in Portland. And I'm looking forward to starting doing that again soon. And you have taught Portuguese for so long. You get the things that English speakers have trouble with, and you really zero in on those things. And you're a fantastic teacher. Oh, thank you. That is very nice. And then I try to bring those issues in our segment in our class that we call Dica do Dia. It's like the today's tip, and I guess that's what we are going to try to do here. All right. So should we do the first one? Let's do it. Okay. Okay. So we should do like Dica do Dia. Da, da, da. Yay! All right. So our Dica do Dia, today's Dica do Dia. Oh, today's Dica do Dia doesn't work, right? Because Dia also means today. But anyway, so Dica do Dia is when a word in Portuguese ends in M, like the letter M, we don't usually close our mouths, just like in English, right? In English, you would close your mouth when you see the word, the letter M at the end of the word. But in Portuguese, we don't. We pronounce it as an N sound. So we keep our mouth open. So for example, when we say tudo bem, em, like the N and the E and the M becomes this em. Just like in English, pain, like the ending of the word pain. So it would be like tudo bem, também, em. So then we don't say tudo bem or também. We would say tudo bem and também. Kind of goes up the nose a little bit. Yeah, it's nasal, definitely nasal, and you don't close your mouth, like your lips don't touch, so it's like ain. Another word that like a name that I usually hear when we go to choro concerts is Jacó do Bandolim. Like bandolim, even though it ends in M, we pronounce it as an N, so it's Jacó do Bandolim. Tom Jobim, like also it's like Tom Jobim, not Tom Jobim. It's not an M sound, it's an N sound. And the word sim also goes for yes, like sing. Yes, exactly. Yes, sing. Sing. Like it's like an N sound, not an M, and it's definitely nasal. Yeah, so sing. And we don't. The lips don't touch each other, just in English. That is super helpful. Oh yeah, I'm glad. So this was the Dica do Dia. Dun dun dun. We'd like to thank Luciana for recording these Dica do Dias with us. It was really fun.
It was fun. And a learning experience. Totally. Thank you so much. Thank you, Luciana. All right. Well, we hope you guys enjoyed this episode. And as Mestre Macaco Branco said, speed is the enemy of good. Speed is the enemy of quality. So we only put out one every month or so because we want high quality. So Exactly. thank you for listening. Yes, and we'd love to hear any feedback from you regarding our podcast, regarding our segments. We just love to hear from you. Stay in touch. Ciao.